Militância, milícia, violência, guerra, extremistas, militância, militante, extremista, terrorismo, terrorismo, guerra, violência. Essas palavras são familiar para vocês? Pois essas palavras exprimem exatamente o que o bolsonarismo é. Tá lá tendo a guerra em Israel contra os extremistas, contra os mercenários, tá acontecendo violência, tá acontecendo guerra, Israel contra os milicianos, contra os militantes, contra os extremistas, estão cometendo violência contra o Estado de Israel, que naquele local é a única democracia que existe, o resto tudo é de um governo tirano, totalitarista, exatamente o que o bolsonarismo é. O bolsonarismo é um governo tirano, é um governo totalitarista, é um governo integralista, nazista, fascista. E vocês ficam falando que é o pessoal do PT que é tudo isso daí, né? Ou seja, acuse os seus inimigos exatamente daquilo que nós mesmos fazemos, né? A projeção narcisista e do sociopata. Então essas palavras são familiares para vocês? Pois essas palavras do que está acontecendo lá na guerra de Israel exprimem exatamente o que vocês bolsonaristas são e praticam e o que o governo bolsonarista é. Vocês não são povo de Deus. Não adianta vocês falar que vocês são evangélicos, vocês são cristãos, que vocês cultuam o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o pai de Jesus. Porque vocês que apoiam o bolsonarismo, na verdade, vocês estão apoiando pessoas igual aquele povo que está atacando a nação de Israel lá. Está atacando Israel. Porque o bolsonarismo nunca foi um governo de democracia. Sempre foi um governo totalitarista, um governo tirano, um governo fascista, nazista. Que é exatamente o que aquele povo que está atacando o Estado de Israel, a única democracia verdadeira daquela região, tem uma democracia limpa, que realmente elege seus governadores, que não é um governo totalitarista, enfim, é Israel. E o que o bolsonarismo fez aqui no Brasil? Perseguição, stalking, violência. Vocês criaram uma nação de stalkeadores, de macaco e macaca voadora aí perseguindo os outros, cometendo violência contra os outros. A exemplo, meu respeito, vocês cometem violência contra mim 24 horas por dia. Violência financeira, vocês me roubaram tudo, me forçaram a perder tudo que eu tinha. Violência psicológica, stalking, bullying, xingamento, perseguição, invasão de privacidade, botaram câmera em tudo quanto é casa, até na casa começou na casa que eu nasci. Depois toda a casa de aluguel que eu fui morar, vocês botavam câmera escondido, mancomunado com os donos das casas, que eram bolsonaristas. Isso é um estado de extremistas, de mercenário, isso é modus operandi, isso é agir, é atitude de mercenário, de extremistas, de guerrilheiros, de milicianos, de milícia, de tudo isso é o que aquele povo lá faz. Não tem liberdade religiosa, todo mundo tem que adorar o mesmo Deus. Vocês bolsonaristas adoram impor o Deus cristão de vocês, né? Eu tô falando de vocês porque não é o mesmo Deus cristão que o meu. Vocês não são cristãos de verdade. O Deus cristão, o Deus de Jesus, é muito diferente do que esse Deus tirano que o bolsonarismo prega aí. Um Deus que persegue, que invade privacidade, que humilha, que comete bullying, que faz xingamentos, que comete violência psicológica com os outros, violência física, que não respeita o direito das pessoas, o livre-arbítrio das pessoas. O Deus de vocês é diferente do Deus da Bíblia, do Deus de Israel. O Deus do bolsonarismo, que esses cristãos bolsonaristas, vocês, adoram, não tem nada a ver com o Deus de Israel. Então essas palavras são familiares para vocês? Violência, milícia, milicianos, extremistas.
violência, mercenários, guerra, morte, tiro, bomba, morte, genocídio. Tudo isso o governo bolsonarismo fez. Inclusive a bomba só não explodiu porque Deus não deixou, né? Mas vocês iam explodir nada mais, nada menos que um caminhão-bomba em Brasília. Então, vocês que falam tanto... Porque assim, vocês bolsonaristas, vocês pregam uma coisa e vocês fazem outra, né? Vocês fazem exatamente aquilo que vocês acusam os seus inimigos. E vocês fazem exatamente aquilo que vocês falam que são os outros que fazem e que vocês não fazem. E é exatamente isso que vocês fazem. Sabe onde vocês bolsonaristas poderiam morar? Em países totalitários assim. Lá na Arábia Saudita, em países onde a pessoa é obrigado, que vocês querem obrigar pessoas que não são cristãs a viver como cristão. Quem dera, né? Se ainda vocês pregassem o verdadeiro cristianismo. Só que vocês querem obrigar as pessoas a viverem como esses novos cristãos, que segue esse cristão que não é o do cristianismo de vocês, que não é o Deus de Israel, nem o Jesus lá. É outro Jesus que vocês seguem. Só na cabeça de vocês, só na psicologia doentia de muitos de vocês, é que vocês estão seguindo o verdadeiro Deus, né? Então, eu tava vendo, né? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, né? A maioria dos bolsonaristas estão indo para Portugal, que Portugal é um país legal, mas Portugal é governado por um país de esquerda. Não é um governo de direita, é um governo de esquerda. Lá o aborto é legalizado, as drogas são legalizadas, o aborto é legalizado, o casamento homossexual é legalizado, assim como também no Brasil. A diferença é que no Brasil as pessoas perseguem, né, muito os homossexuais. Lá não tem essa perseguição. Porque Portugal que é exemplo de democracia. Portugal é um país bom para ir, para trabalhar, para viver. Mas por que Portugal é bom? Porque lá ninguém fica se metendo na vida dos outros, né, meu bem? Lá cada um cuida da sua vida, cada um trabalha e pronto, acabou. Lá ninguém quer obrigar o outro a servir um falso Deus, que nem o Deus de vocês, bolsonaristas, não é o Deus verdadeiro, mas um falso Deus. Ninguém quer obrigar as pessoas a seguir uma religião. Ninguém fica stalkeando os outros, humilhando os outros no meio da rua. Ninguém fica cometendo violência psicológica, violência financeira, que nem vocês fizeram comigo, me forçaram a perder tudo. Ninguém fica stalkeando os outros. Lá as drogas é liberada, cada um faz do seu corpo o que quiser. Cheira quem quer cheirar, fuma quem quer fumar, o problema é seu. Desde que você não me enche o saco, desde que você sustente seu próprio vício, desde que você trabalhe e você pague as suas contas e você sustente seu próprio vício, o problema é seu se você quer usar droga. O aborto é liberado, enfim. Aí um bando de bolsonaristas tudo indo para Portugal. Por que lá é tão maravilhoso, né? Porque o governo lá é de esquerda. Não tem um governo doentio da cabeça, um governo cheio de gente doente da cabeça, igual foi no governo passado aqui no Brasil. Então, essas palavras soam bem para vocês? Soam? Quando vocês ouvem essas palavras no Jornal Nacional da Globo, ou no jornal de qualquer outra emissora aí, televisionado, né? Fora os jornais de rádio. Quando vocês ouvem essas palavras, estão atacando Israel. Pois vocês bolsonaristas, vocês estão do lado, o modus operandi, o comportamento de vocês, a psicologia, a psique, o comportamento verbal e o comportamento físico de vocês é daquele povo que ataca Israel. Igual vocês estão me atacando aí, já tem 8 anos que vocês estão me perseguindo. Vocês não são israelitas de verdade, como disse Jesus, que os verdadeiros israelitas acho que Pedro disse, né, que Deus considera todo o israelita aquele que se faz israelita, os que são de coração. Acho que foi Pedro que falou isso, né, o apóstolo Pedro. Deus não faz acepção de pessoas. Diferente de vocês bolsonaristas, que vivem fazendo acepção de pessoas e ainda vocês se acham especiais, não o sendo. Muito pelo contrário, vocês não têm nada de especial.
Tá mais para o contrário disso, de não ter nenhuma especialidade, nenhuma virtude real, do que vocês clamando qualquer tipo de virtude para vocês. Vocês estão muito para as vicissitudes, para os vícios mentais, um bando de gente viciado em rede social, um bando de gente viciado em stalkear, em vigiar a vida dos outros, um bando de voyeur, um bando de gente viciada em xingar, em perseguir, em stalkear, em humilhar. Tudo isso é vício também, viu? Vocês estão muito mais para pessoas viciosas do que para pessoas virtuosas. Não tem nada. Vocês estão muito longe de terem virtudes. E vocês se acham super virtuosos, né? Defensores de uma verdade que só existe na cabeça de vocês. Então, é familiar essa palavra aí? Tudo isso que eu tô falando? Quando vocês estão ouvindo... Vou falar o Jornal Nacional, que é o mais visto, né? Quando vocês estão vendo o Jornal Nacional, extremistas, milicianos, milícia, atacou Israel. Pois aqui no Brasil, os milicianos, os extremistas, a milícia são vocês, atacando pessoas de bem igual eu, destruindo vidas de pessoas de bem igual eu, que eu estava trabalhando, vivendo minha vida. De repente tinha câmera no meu quarto, de repente o bairro inteiro está invadindo a minha vida, invadindo a minha privacidade, a minha vida toda está passando por uma super exposição. Me mudei de estado, fui morar em outro estado, e onde eu chego as pessoas estão sabendo da minha vida, a fake news que vocês contaram a meu respeito. Então, aqui no Brasil, os extremistas, os milicianos, a milícia, os violentos, os guerrilheiros, os fazedores de guerra, os extremistas são vocês. Vocês estão muito mais pro lado dos inimigos de Deus do que pro lado do povo de Deus. Vocês, bolsonaristas, se parecem em muito, assim como o governo de vocês foi quando teve aí 4 anos no poder, com o governo totalitarista desses países. E o modo de vocês atuar, tanto os governantes de vocês quanto vocês, população bolsonarista, é igualzinho dos extremistas, que atacam vida de pessoas inocentes, covardemente, que vocês são covardes. Vocês são covardes igual aqueles milicianos que estão matando mulheres, crianças e homens inocentes. Até uma senhora de idade eu vi no jornal, porque eu tô na rua, né? Olha o que vocês fizeram com a minha vida. Vocês me jogaram pra rua, vocês me roubaram 200 mil reais. O que os milicianos fizeram lá naquele país? Teve gente que teve que abandonar as casas às pressas. Uma vida inteira que a pessoa construiu foi perdido da noite pro dia. Até roupa no varal a pessoa deixou no varal para fugir. Nem retirou a roupa do varal, a roupa estava secando lá. E o que vocês fizeram comigo? Vocês destruíram a minha vida de uma hora para outra. Eu trabalhando, concursado em outra cidade. De repente minha vida de pontapé. Minha vida vira de pontapé, de ponta cabeça. E vocês continuam me roubando, continuam cometendo violência psicológica, vocês continuam cometendo violência financeira contra mim. Vocês bolsonaristas são exatamente aquele povo que está lá atacando o povo de Deus. Vocês não são povo de Deus. Vocês são inimigos do povo de Deus. Assim como vocês me fizeram de seu inimigo sem eu ser, porque nem me envolver em política eu me envolvo, vocês me envolveram numa coisa que eu não tenho nada a ver. Não tinha e não tenho nada a ver, e vocês se envolveram na minha vida, que vocês também não têm nada a ver com a minha vida, vocês se envolveram não para ajudar, mas para destruir. Ainda a gente se envolve na vida de uma pessoa para ajudar, agora se envolver para destruir. Então vocês bolsonaristas, se vejam, tá? Na tela das televisões. Se vejam vocês, porque aquele povo que está lá atacando o povo de Israel, inimigo do povo de Israel, são exatamente vocês. E vocês estão atacando os verdadeiros povos de Deus aqui no Brasil. Vocês são inimigos do verdadeiro povo de Deus aqui no Brasil. Tudo infiltrado, a maioria em igreja cristã, deturpando o cristianismo, destruindo o cristianismo dentro da própria igreja e se falando que são cristãos. Então, assistam bastante telejornais, seja de que emissora for, ou pela internet. Assistam bastante, se vejam bastante.
Porque aquele povo terrorista daqueles países todinho ao redor do povo, de Israel, atacando o povo de Deus, são vocês, bolsonaristas. Milicianos, militantes, extremistas, mercenários, violência, guerra, bomba, covardia. Todas essas palavras se encaixam em vocês, a carapuça em vocês, bolsonaristas. Tudo isso vocês praticaram aqui no Brasil. Covardia, olha o que vocês fizeram com a minha vida. Fizeram e estão fazendo uma baita de uma covardia. Vocês são covardes, homens covardes, mulheres covardes, extremistas, milicianos, militantes, guerrilheiros, mercenários, violência, em todos os sentidos, né, dela. Não só a física, mas a psicológica, a financeira, a violência emocional, violência, covardia, sequestro, estupro. Todas essas palavras se encaixam com vocês, bolsonaristas. Tá lá, acontecendo a guerra, o povo de Israel sendo atacado, o povo de Deus sendo atacado por extremistas igual vocês, bolsonaristas. Vocês atacam aqui no Brasil os verdadeiros povo de Deus, viu? E vocês são falsos, se passando por verdadeiros. Vocês atacam pessoas verdadeiramente trabalhadoras, igual eu, que já passou em 5 concursos públicos, que trabalha desde os 13 anos, que sempre trabalhou muito. E um bando de vagabundo e vagabunda, que fica o dia inteiro nesses apartamentos de vocês, só esperando um servicinho, a rede, o sistema passar um servicinho para qualquer vagabundo fazer servicinho fácil de macaco e macaca voador, para vir stalkear a pessoa que está próxima à sua casa ali, aí dá as características da pessoa, a macaca vagabunda e o macaco vagabundo do sistema de vocês vem stalkeando, prejudicando, jogando na rua verdadeiros trabalhadores, verdadeiros homens dignos, verdadeiras pessoas honestas igual eu. Eu nunca dei trabalho para bandido, nunca dei trabalho para polícia. Miliciano, militante, sistema, rede, violência, guerra, covardia, extremista, mercenário, bomba. Todas essas palavras se encaixam com vocês, bolsonaristas. Vocês são inimigos do povo de Deus. Vocês não são povo de Deus. Vocês, bolsonaristas, não são povo de Deus. Vocês são inimigos de pessoas de bem. Inimigos de verdadeiros trabalhadores. Inimigos de pessoas de bem. Inimigos do povo de Deus aqui no Brasil. Vocês não são povo de Deus. Assim como aquele povo está atacando, cometendo guerra, violência, com miliciano, com milícia, com extremistas, com mercenários, atacando o verdadeiro povo de Deus, vocês estão atacando pessoas aqui que são o verdadeiro povo de Deus aqui no Brasil. Assim como o anticristo vai se sentar no trono e se passar por Cristo, não o sendo, aqui no Brasil vocês estão aí se passando por cristão, por filho de Deus, por crente, por evangélico, não o sendo uma cambada de filho da iniquidade. Então a guerra que está acontecendo lá em Israel, gente, por acaso eu gravei vídeos falando do Holocausto. Eu já tinha gravado esses vídeos antes de estourar a guerra lá. E por acaso acabou que eu falei tanto de Israel, falei tanto de Holocausto, e por acaso estourou a bomba lá. A bomba no sentido de estourou a guerra lá. Então, acabou meio que se encaixando as coisas. É isso, galera. Fiquem com Deus. Se arrependam, viu? Me devolvam meus 200 mil reais, tá? 800 mil com a indenização bíblica, que a indenização bíblica é apenas 4 vezes. A indenização humana é muito mais do que 4 que vocês me roubaram. Vocês estão me devendo mais de R$1 milhão, 800 mil indenização bíblica, mas o valor é 200 mil. Devolvo o que vocês me roubaram, o que vocês me forçaram a perder. Parem de cometer violência contra a minha vida. Vocês que são milicianos, militantes, extremistas, guerrilheiros, covardes, sequestradores, mentirosos, perseguidores, caluniadores, mercenários. Tudo isso se encaixa em vocês, terroristas, tudo isso se encaixa com vocês, bolsonaristas brasileiros.